E aí, meus caros? Meu nome é Rafa Matos e hoje vamos falar tudo o que você precisa saber antes de ir para o Canadá. Se gostar do conteúdo, deixe o like e compartilhe com amigos. O Canadá é um país que agrada todas as idades e diferentes perfis de viajantes, dos aventureiros aos mais conservadores. Antes de embarcar para o Canadá, convém saber de algumas coisinhas para não ter surpresas por lá. Dependendo do caso, os brasileiros precisam de visto para entrar no Canadá. Desde maio de 2017 que brasileiros podem entrar no país apenas com uma autorização eletrônica obtida após o preenchimento de um formulário online e o pagamento da taxa de $7. Esse processo facilitou muito a burocracia de entrega de documentos de um visto de turista, porém é apenas para quem possui o visto americano válido ou teve visto canadense nos últimos 10 anos. Se você não se encaixa em uma dessas duas alternativas, precisa sim de um visto para entrar no Canadá. O Canadá é um país de dimensões continentais. É o segundo do mundo em área, com quase 10 milhões de quilômetros quadrados e cerca de 35 milhões de habitantes. Só para base de comparação, o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados e mais de 200 milhões de pessoas. E o que isso significa? Muita coisa. Bom, com esse tamanho todo espere longos trechos de deslocamento entre uma cidade e outra, principalmente se elas forem em costas diferentes. Um voo de Vancouver, costa oeste, para Quebec, costa leste, pode levar mais de 6 horas. Por terra, são 50 horas de estrada. O fuso horário também é amplo e pode variar em 5 horas de uma ponta a outra. Mesmo sendo um país desenvolvido e com cidades grandes, Toronto tem população de quase 3 milhões, Vancouver não chega ao milhão. Para comparação, Nova York tem 8 milhões e São Paulo, 12 milhões. Isso pode ser traduzido como mais organização, mais limpeza, menos filas e menos lugares superlotados, afinal, é mais fácil manter a ordem quando se tem menos gente. A pouca quantidade de gente traz um ponto importante para o bom funcionamento dos lugares: falta mão de obra. O país é super aberto para imigrantes e um dos motivos é que eles precisam de gente para trabalhar e fazer os negócios rodarem. Uma das coisas mais difíceis é encontrar um canadense de verdade no Canadá. A quantidade de estrangeiros vivendo no país é enorme e isso é bem visível nas atividades turísticas, hotelaria, agências, guias, restaurantes etc., e no que chamamos de subempregos, garçons, atendentes de lojas, limpeza, táxi etc., que são as pessoas que você, provavelmente, terá contato ao visitar o país. Tudo isso traz uma característica interessante: a multiculturalidade. Idiomas diversos no meio da rua, restaurantes de todo o tipo e uma mistura incrível de culturas. Destaque para os restaurantes que têm pratos mais próximos dos originais, sem tantas adaptações como encontramos no Brasil, vide sushis cheios de cream cheese, esfirras de calabresa, pizza de sabores que não existem e por aí vai. Porque existem grandes chances da sua comida estar sendo preparada por alguém da nacionalidade do restaurante. E ao meu ver, essa é a cultura canadense tudo junto e misturado. É difícil dizer qual é o prato típico do Canadá: poutine, talvez, a dança típica, trajes, costumes etc. O país tem um histórico de colonização de culturas diferentes, muitos imigrantes na primeira geração e é um país relativamente novo. Não dá para comparar com lugares que têm centenas de anos de história como Europa, China, Japão etc.
A história do Canadá explica por que o inglês e o francês são os dois idiomas oficiais. Originalmente, o país era habitado por aborígenes, que tiveram uma redução drástica em número com a chegada dos europeus e suas doenças. Os primeiros europeus foram os Vikings, no século XI. A ocupação não foi bem sucedida, mas foi responsável por colocar o Canadá no mapa das navegações do velho continente. Os ingleses chegaram em 1497, mas a colonização de fato só aconteceu em 1554 com a chegada dos franceses. O século XVIII foi marcado por conflitos entre as duas potências, obviamente disputando o território. A guerra terminou em 1763 com o Tratado de Paris, quando os franceses cederam as terras. Em 1791 o Canadá foi dividido em Quebec, parte francesa, e Ontário, parte inglesa. Não termina por aí. Em 1812 os americanos invadem o Canadá para unificar as terras da colônia britânica na América do Norte, operação que não deu muito certo. Com medo de uma segunda invasão, as províncias decidem se unir para se protegerem, e em 1867 o Canadá se torna politicamente independente do Reino Unido. Isso explica a comemoração de 150 anos em 2017. Somente em 1982 o país se tornou totalmente independente da coroa britânica. Bom, tudo isso foi para explicar por que as duas línguas permanecem. Indo direto ao ponto, em Quebec o idioma oficial é o francês. Em Montreal também, apesar de na prática ser uma cidade bilíngue. Em Ottawa é o inglês, mas o francês é bem presente. Nas províncias de Ontário, British Columbia e Alberta, o que inclui Toronto, Vancouver, Victoria e as Rocky Mountains, o inglês predomina. Faz muito frio no Canadá. Isso é certeza, mas não o ano todo. Diferente do Brasil, lá as estações do ano são bem marcadas. No verão, os termômetros podem ultrapassar os 30 graus Celsius. Se for visitar o país no inverno, tire os casacos do armário ou deixe para comprar roupas apropriadas para o frio quando estiver lá. Isso é uma ótima ideia porque nossos casacos não foram feitos para temperaturas negativas. As cidades de frio intenso, as do lado leste, têm uma vida subterrânea no inverno. Shoppings, galerias, comércios no geral e metrôs se conectam por baixo das ruas, afinal andar por aí com menos 20 graus Celsius ou até menos é sofrência demais, né? Em Vancouver o inverno é menos rigoroso e os termômetros ficam em torno de 0 graus Celsius. Outro ponto para ser considerado é a luz do sol. No inverno, além de frio, os dias são curtos. O sol se põe por volta das 4 horas da tarde. Já no verão, às 5 horas da manhã está claro e assim fica o dia até às 9 horas da noite, ou até mais. Vale lembrar que as estações do ano são opostas às do Brasil. O alto verão é de junho a agosto e o inverno de dezembro a fevereiro. A época mais indicada para ir para o Canadá é no verão, mas, é claro que isso pode mudar de acordo com os seus interesses no país. Não só pela temperatura mais agradável e pelos dias longos que permitem aproveitar mais o lugar, mas nessa época do ano o país ganha vida e cor. As cidades são muito arborizadas e o verde toma conta das ruas e parques. As pessoas saem de casa para curtir atividades ao ar livre, piqueniques, praias, passeios de bike e festivais que só acontecem nessa época do ano. Basta o sol dar as caras que as ruas viram desfile de shorts e regatas, não importa que o termômetro nem tenha chegado aos 20 graus Celsius. O Canadá é lindo demais. As maiores joias do país estão nas paisagens.
Seja no parque no meio da selva de pedras ou no lago no meio de um parque nacional, nas praias ou nas montanhas, naquela vilazinha que poucos conhecem ou no mais badalado dos pontos turísticos. Apenas para citar exemplos, a famosa Niagara Falls vale ser visitada. Mas se é beleza sem fim mesmo que você quer ver, inclua as Rocky Mountains, seus parques nacionais e lagos no seu roteiro. Fica o lembrete de que esses lugares têm vida selvagem e pode até ser legal encontrar um Bambi por aí, mas dar de cara com um alce ou um urso não deve ser muito divertido. Informe-se das rotas e medidas de segurança antes de se aventurar. A segurança no Canadá é um ponto em que você não precisa se preocupar tanto. Estamos falando de um dos países mais seguros do mundo. É claro que não dá para abusar e dar chance para o azar, afinal criminalidade e gente mal intencionada tem em todo lugar, mas a chance de alguém te apontar uma arma em um assalto é praticamente nula. Vale sempre tomar cuidado com objetos de valor e prestar atenção aos pickpockets. Um problema que vem crescendo no Canadá são as drogas. Há determinadas regiões em que as pessoas se reúnem para fazer uso de substâncias pesadas. Não é exatamente uma zona perigosa, mas é válido evitar. Muito se engana quem pensa que como o dólar canadense é mais baixo que o americano a viagem vai sair mais em conta. O Canadá não é dos países mais baratos e o custo de vida é alto, então prepare o bolso. Cuidado na hora de fazer compras e se empolgar com o preço das etiquetas. Aquele é o valor sem impostos, que diferentemente do Brasil, o imposto não está incluso no valor. As taxas variam entre 5% e 15%, dependendo da cidade, e devem ser acrescentadas na sua conta. Em restaurantes, táxis e outros serviços, espera-se 15% de gorjeta, além dos impostos. Para entrar no país você vai precisar de passaporte que esteja dentro do prazo de validade. Verifique se tem pelo menos 6 meses de validade na data em que você vai embarcar, caso contrário é melhor tirar outro para não ter problemas. Também vai precisar do visto ou autorização de viagem, chamado de ETA. E também Carteira Nacional de Habilitação, CNH, caso for alugar carro no Canadá. Não precisa de carteira internacional se estiver a passeio. No Canadá as tomadas são de 2 pinos achatados, igual dos Estados Unidos. Lembre-se que tem botão liga-desliga nas tomadas. A voltagem é de 110-120 volts. O nosso tipo de tomada só existe aqui no Brasil mesmo, então você vai precisar levar um adaptador. Sim, dá para ser o adaptador universal. É ótimo e prático para levar nas viagens. Quem está acostumado com os sistemas de transporte público do Brasil encontra algumas peculiaridades na hora de andar de ônibus no Canadá. As diferenças começam no ponto, já que não é preciso dar sinal para o veículo parar. Se alguém estiver no local, o motorista é obrigado a fazer a parada. E funciona numa boa, simples assim. Também é possível notar diferenças dentro dos veículos, que não contam com cobradores. Se quiser, o passageiro pode comprar o bilhete avulso em lojas de conveniência, optar por passes mensais, alguns dão direito também ao uso de metrôs e trens, ou pagar na hora. Basta depositar as moedas em uma máquina que fica em frente à porta de entrada. Os ônibus são equipados com câmeras de segurança, ar-condicionado e um painel digital que indica ruas pelas quais o veículo está passando ou as próximas paradas. Em alguns casos, elas também são indicadas por mensagens sonoras. Na hora de descer, o passageiro puxa a cordinha ou aperta um botão.
Diferentemente dos veículos brasileiros, muitos ônibus canadenses não abrem as portas automaticamente por questões de segurança. Assim que o coletivo parar, uma luz verde irá indicar que a pessoa já pode descer. Para liberar a saída, basta empurrar o centro da porta. Bom, por hoje é só. Se tem curiosidade de visitar o Canadá, deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal para receber outros conteúdos. Obrigado a todos por assistirem o vídeo. Até a próxima.